Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Eu vou estar aqui falando sobre a série Cobra Kai relacionada com o Karatê. Tem muita coisa ali que eles estão mostrando lá na quarta série, que eles mostram Tameshwari, eles mostram o Kobujutsu, né, que é o Kobudo, né? Eles mostram técnicas de quebramento, técnicas de armas, técnicas de kata, e não são as técnicas originais, porém eles mostram bastante coisas que são do Karatê, que são essenciais do Karatê, né? Que são coisas históricas, né? Como a técnica de Kyusho, né? Que a gente tinha o básico, né? O básico em todo livro de vários estilos, Shitoryu, Goju-ryu, Shotokan, Kyokushin. Você vê que todos eles lá têm o básico de Kyusho, né? Que é bom você estar aprendendo até mesmo para você não machucar o seu companheiro de treino, tá? Eu vou estar falando mais detalhadamente de Kyusho em um vídeo futuro, tá? Porque eu tô devendo outros vídeos ainda que eu tenho que fazer para vocês. Muita gente não sabe, fala que o Karatê é moderno, é novo. Sim, é novo, porém ele tem técnicas antigas da China e ele tem técnicas que foram usadas na época antes de se unificar o reino da Era Shou, que Okinawa começou a prosperar a partir que o reinado de Ryukyu. Antes disso, ela vivia em confrontos internos entre três reinos. E aí tinha guerras internas entre três reinos. Dali já tinha as técnicas de Ti, né, que chamava Ti. E depois, na época de Ryukyu, né, da dinastia do rei Shou, aí veio as 36 famílias da China, aí se implementou katas chineses, se modificaram o kata chinês que tinha cento e poucos movimentos, né? Fizeram com menos movimento. Existem muitos katas, muitos estilos, né? Então não dá pra você saber tudo. Porém, o que tá fato na história, existia o Ti, né? As técnicas de Ti, que eram bem técnicas de guerra, de guerras internas, e não guerras de invadir outro país, tal, etc. Resumindo, né, eu tive que falar isso aqui para vocês entenderem que tem muita coisa no Karatê aí. E o Cobra Kai é interessante, que eles estão trazendo coisas que você pensa, né, que você vê ali, não são aplicáveis daquela maneira, não é a técnica original, porém eles estão trazendo coisas históricas que muitos dojo não tem hoje, né? Não ensina esse Karatê, não ensina nem 1% do que é o Karatê realmente, né? E principalmente não ensina o Karatê voltado para sua origem, que é autodefesa, 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 autodefesa. Bom, vocês estão vendo a luta do Johnny com o Daniel. A gente vai estar falando, né? Não vou estar comentando sobre a questão da luta, a movimentação, etc, né? Isso não é o objetivo aqui do vídeo. E você vê que eles estão ali, né? O Daniel empata a luta. E aí ele tenta definir a luta fazendo o kata. Ele faz a respiração ali do kata, né? O kokyu. E ele acaba aplicando uma técnica de Kyusho. Várias técnicas de kata são feitas para Kyusho, né? Pontos que você vai bater que provocam uma certa lesão maior no adversário, né? Pontos sensíveis, justamente porque o kata ele tem muitos movimentos de defesa pessoal. Essa é a quarta temporada, se eu não me engano, e eles sempre estão trazendo, buscando coisas da história, né? Você vê o Daniel San entrando no dojo e vendo ali os fundadores do Goju-ryu, né, que é o karatê que ele praticou, Chojo Miyagi. E muito importante é você ver terem armas, né? Ele sempre teve armas, né? Os karatecas sempre treinaram com armas. E não era só técnicas de mãos vazias, até mesmo o nome, o significado não é mãos vazias. E aí uma coisa bem interessante e histórica, você vê que ele pega aqueles pergaminhos, né? Que você vê muitos mestres falando na história, né? Sobre o Bubishi, que seriam esses desenhos e técnicas que vinham da China, técnicas também sobre medicina. O Bubishi é bem amplo, né? Ele fala sobre medicina chinesa, mas também tem a parte técnica, que é o que o pessoal praticava, né? Eu tô colocando aí para vocês verem os 48 movimentos tinha ali no Bubishi em Okinawa. E eu sei que você talvez não saiba do que eu tô falando, né? Mas o Bubishi são técnicas de guerra junto com algumas técnicas medicinais e técnicas esotéricas que tinha na China ali, que é bem interessante. E uma dessas técnicas também, bem detalhado, os pontos de Kyusho, né? Os pontos sensíveis, alguns pontos vitais, alguns pontos de pressão, que você atacando nesses pontos, você não precisa gerar tanta força para deixar o adversário fora de combate. Pontos que você tira o adversário fora de combate não é só queixo, garganta, cais baixos, joelhos. Tem outros pontos que você, menos força, você consegue causar um estrago maior, né? Que é o que você vê muito também
né, ataques que são feitos dentro do kata de defesas pessoais, utilizando pontos sensíveis, né, os Kyusho. Muita gente gosta de falar de pontos vitais, porém nem todos são pontos vitais, né? Alguns são pontos de pressões e de dor, né, que causa dor extrema. Vou falar mais sobre isso em outro vídeo. O autor de Bubishi é desconhecido e a data de sua fabricação, mas com certeza podemos dizer que existia em Okinawa antes de 1900. É uma espécie de compilação de artigos sobre técnicas, táticas, pontos vitais, medicina tradicional chinesa e ética código em artes marciais. Não se sabe se é uma cópia de um livro chinês ou de um manual de escola de artes marciais. Livros como este eram bastante populares na China do século XIX, como hoje os livros modernos de autodefesa. É certo que muitos mestres de karatê conheceram este livro. Mencionarei apenas Shoji Umeyaji, fundador do Goju-ryu, Gogen Yamaguchi, Goju-ryu japonês, Ken Wamabuni, fundador do Shito-ryu, e Jishin Funakoshi, pai do karatê moderno, e fundador do Shotokan. Existem evidências sólidas de que mesmo grandes mestres Itozu e Gaona possuíam Bubishi. Entre 1920 e 1930 houve um grande interesse pelas origens da arte do karatê. Um grupo de praticantes avançados reuniu-se em torno deste Geoken que estudou o sistema chinês de luta a fim de aprimorar seus conhecimentos. É possível que Bubishi seja uma espécie de script coletado por este grupo. Para apoiar esta conclusão, eu mencionaria o fato de que Geoken Ki viajou junto com Shoji Umeyaji várias vezes em Fukien para ajudá-lo a encontrar um livro útil sobre legítima defesa e para apresentá-lo a mestres significativos de Quan Fa II. O livro foi mantido em sigilo absoluto, quem o conhecia copiava à mão. Muitas ilustrações do livro não têm descrição, embora os nomes das técnicas sejam frequentemente escritos em linguagem poética simbólica, portanto, algumas partes deles são quase impossíveis de traduzir. Mesmo se você falasse chinês, não entenderia, porque as técnicas não foram descritas, mas muitas vezes seu nome simbólico como tigre correndo para fora da gaiola. O texto é escrito em chinês, com uso muito amplo de caracteres antigos que não estão mais em uso. Naquela época, o chinês era falado e escrito apenas por habitantes da colônia chinesa Komimura e pessoas altamente educadas, membros da classe alta Pechin III. Alguns deles serviram como tradutores em instituições governamentais. Por exemplo, o mestre Anko Itozu era o secretário do rei. Originalmente, os capítulos do livro estão espalhados, mas o livro pode ser dividido em 4 seções. 1. Origens, História e Filosofia de Quan Fa. 2. Medicina tradicional chinesa. 3. Pontos vitais e 4. Técnicas de luta. Bom, vocês acabaram de ver o Johnny dando uma tesoura, um kanibasame, que é uma técnica que tem no karatê. Tem várias maneiras de dar o kanibasame. Era uma técnica muito usada na minha época, tanto o kanibasame como o uraken, haito. Muitas dessas técnicas já você não vê hoje, eram técnicas que você via o pessoal nocauteando, né, na época do Shobu Ippon e do Shobu Sanbon. É uma técnica bem eficiente. Se você quer aprender essa técnica, tem um vídeo já no meu canal com seminários dos professores ensinando essa técnica. Também tem um livro muito importante que ensina essa técnica pra você, tá? É só tá assistindo o vídeo lá no meu canal que vocês vão estar vendo. Vou colocar a capa do vídeo aqui pra vocês verem. No final eu deixo a capa do vídeo, qual que é o vídeo ensinando você a dar kanibasame. Tem aquela coisa negativa dos filmes que são muito ilusórios e tal, mas se a gente souber conhecer de karatê e souber ver a parte positiva ali, que é a parte principal que eu tô olhando, que eles estão mostrando muitas coisas que hoje não se treina, que são originais do karatê, que são técnicas que daqui pra frente você não vai ver mais esses tipos de técnicas, né? A não ser quem tá procurando realmente as origens do karatê ali de autodefesa, as origens ali desde Okinawa também, e também do Japão, porque no Japão também tinha muita técnica boa, né? Muita técnica voltada para combate, né? Mesmo dentro do Shotokan,
Eu falo mesmo dentro do Shotokan porque ele foi um dos que começou com os torneios, né? Na questão desses tipos de torneio, que hoje é bem diferente do que era naquela época do Shobinpon, do Shobu Sanbon. Brigadão, pessoal, até a próxima. Fui!